paz do Senhor. É uma alegria enorme, satisfação poder estar compartilhando com você a palavra do Senhor. Nós estamos tratando nessa semana sobre o tema Os Ladrões da Cruz. E para a nossa meditação, a gente está lendo o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 42, que diz: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é uma expressão de um dos ladrões que estavam com Jesus crucificado, e ele, no momento de reflexão, ele expressa essa fala, essa palavra, e ele pede uma coisa para o Senhor. Ele pede para que o Senhor lembrasse dele quando Jesus estivesse no seu reino. Se a gente for pesquisar na Bíblia a história deste homem, nós não vamos encontrar referências falando sobre esse ladrão, sobre esse criminoso. A gente não sabe como é que foi a infância, como é que foi a sua juventude, o que conduziu para que ele chegasse nesse momento da sua vida e tivesse essa condenação à cruz, que era uma das piores mortes que alguém poderia ter na época. Esse homem estava sendo crucificado pelos seus atos e ali ele teve um momento de reflexão. E eu fiquei pensando, meditando na palavra do Senhor, como deve ter sido os dias de julgamento, ele ali preso, sofrendo a punições pelos guardas, até chegar esse momento de crucificação. E eu fiquei pensando que, se em algum momento da vida deste homem, ele não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Jesus, nesse período, ele tinha uma fama muito grande, o seu nome era conhecido, seus milagres eram declarados, as pessoas falavam muito sobre o que Jesus estava fazendo em todas as cidades. E eu fiquei pensando que, será que esse homem nunca teve uma oportunidade de ouvir uma ministração do Senhor, de se achegar junto com aquele povo, com aquela multidão que se formava próximo de Jesus? E será que esse homem nunca teve uma ministração? Será que ele nunca ouviu falar de Jesus? E eu fiquei pensando que talvez sim, mas pelas circunstâncias que ele conduzia a vida dele ali, ele achou pertinente para ele continuar com o ciclo da vida que ele estava vivendo, da forma que ele estava vivendo, do jeito que ele estava vivendo. Talvez não tenha dado tanta importância para aquilo que Jesus estava ensinando. E a gente fica pensando que a história deste homem é muito, talvez, parecida com as nossas vidas, o nosso dia a dia. A gente tem a palavra do Senhor próximo da gente, a gente tem meios, tem condições de ser ministrado por esta palavra que transforma, e a gente acaba optando por tomar algumas decisões que a gente imagina que vai dar muito bem, mas não estão sendo da vontade do Senhor. Eu me recordo que há muitos anos atrás, era ainda jovem, e eu tive a oportunidade de ajudar junto à escola dominical, e tinha uma classe na qual eu podia ministrar e poder dar aula. E eu lembro de uma dos temas, há muitos anos atrás, que dizia: nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas vão nos formar. Fazemos as nossas escolhas e a escolha forma quem nós seremos. E cada dia nós somos colocados numa posição de decidir, de escolher o que eu devo fazer, qual deve ser a minha conduta. É interessante que Deus só precisa de um momento na história deste homem. Ele com certeza ouviu o que Jesus fez, ele com certeza olhava para a cruz de Cristo, olhava para Jesus ali do lado, olhava qual que era a condenação de Jesus, o que estava escrito no alto da cruz: Jesus, o Rei dos Judeus. E talvez ele teve um momento muito profundo de reflexão. Eu queria dizer para você que Deus só precisa de um momento da história, Deus só precisa de um momento na sua história para transformar a sua vida, assim como foi transformada a vida daquele homem. E ele
talvez tenha passado um filme na cabeça dele, e ele rebate o ladrão que estava do outro lado, que zombava de Jesus, e ele fala para aquele homem, reconhecendo o seu erro, a sua falha. Brota no coração daquele homem uma humildade tão profunda e uma generosidade tão grande por Jesus. E ele fala declaradamente ali que ele estava ali porque ele era um homem malfeitor. Ele merecia todo aquele peso, toda aquela condenação, mas Jesus nada tinha feito. Aquele homem ele reconhece, e é aquele exato momento que ele reconhece que Deus entra na história daquele homem, que Deus transforma a história daquele homem. E o interessante é que ele sempre esteve próximo, talvez, de Jesus, mas nunca esteve ao lado de Jesus. E naquele momento, no último momento da sua vida, ele se encontrava ao lado de Jesus. Eu queria dizer para você, não sei se você está fazendo esse devocional de manhã, de tarde ou de noite, mas eu queria dizer que Jesus está ao seu lado agora. Eu queria dizer para você que o Senhor está olhando para você e talvez você viveu a sua vida toda e nunca percebeu o quão errado você viveu, as escolhas que você fez e nunca teve a humildade de entender que o Senhor em todo o tempo ele esteve querendo que você andasse em caminhos de paz, caminhos de bênção e a gente tomou decisões, nós tomamos decisões que afetou e nos levou para outros caminhos, caminhos tortuosos, mas eu queria dizer para você que Jesus está ao seu lado agora. Nós temos uma oportunidade, assim como aquele homem, de Deus mudar a nossa história. E eu gostaria que você, assim como eu, entendesse isso e aproveitássemos esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, nesse exato momento, de reconhecermos isso. Reconhecermos quem somos, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E confessar a Ele isso, declarar a Ele isso. A condição daquele homem era de extrema necessidade. Ele estava machucado, ele estava nu naquela cruz, estava ferido e sabia que ia morrer. E ele teve uma oportunidade e reconheceu o Senhor. Talvez zombaram de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, e aquele homem entendeu. Se Jesus é o rei dos judeus, por que eles não receberam Jesus como o rei dos judeus, como o rei deles? E ele compreendeu que o reino de Deus, que o reino de Jesus seria um reino maior, um reino celestial. E por isso ele declara para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele entendia que aquele reino não era o do Senhor Jesus, mas que o reino de Jesus era um reino maior. E ele declara isso pedindo para o Senhor, Senhor, deixa eu entrar no seu reino, permita que eu entre no seu reino. E brotou uma fé tão grande naquele homem, uma fé que admirou Jesus, e num grande esforço do nosso mestre. Jesus ele consegue erguer a sua cabeça após tanta surra, tanto sofrimento. E ele olha profundamente para aquele homem e diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Deus precisa de um momento para mudar a sua história. E talvez o momento é agora, o momento é hoje, o momento é nesse instante, nesse momento que você está recebendo essa palavra. O Senhor Jesus está aí do seu lado. Ele pode ouvir a sua oração agora, ele pode ouvir o seu clamor agora. Se você acreditar e se você entender que você precisa do perdão do Senhor, que você entende que é um pecador e você precisa que o Senhor te perdoe, ore ao Senhor nesta hora. Peça para o Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que andei errado, eu sei que andei longe do Senhor, mas hoje eu entendo que eu preciso do seu perdão. Eu quero morar com o Senhor, no teu reino eternamente. Faça essa oração. Peça para o Senhor entrar na sua vida neste exato momento. E com certeza, este era o momento da história da sua vida que Ele queria se encontrar com você. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra possa encontrar no seu coração uma morada e possa trazer frutos que levem, que soltem para a vida eterna. Receba a paz do Senhor aí na sua casa, no hospital, onde quer que você esteja. Receba essa ministração, receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.